Oi, pessoal! Como é que vai você? Está tudo bem por aí? Espero que sim. Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus, e eu espero que com vocês também. Hoje eu venho trazer aqui um vídeo porque uma colega me pediu para estar ensinando como é que eu faço o meu laço, né? Andei aplicando alguns lacinhos aí nas xuxinhas, então me chegou esse pedido, né? Como eu não posso mostrar lá na máquina costurando, eu vou fazer aqui na mão e vim compartilhar com vocês, deixar gravado aqui, caso venha também ajudar alguma amiga aí, né? E vou trabalhar com um tecido bem delicado aqui, complicadinho, mas vai dar tudo certo. Vou trabalhar com esse retalho de cetim. Vou mostrar para vocês aqui o meu molde. Eu utilizo muito os moldes de caixas de remédio, de sabonete, caixas de maisena, essas coisas, para fazer molde, esses papelzinhos aqui. Então, eu tô com esse retângulo aqui, né, esse quadrado aqui de 11 por 11, e vou estar usando ele como molde. Vou posicionar aqui no meu tecido, vou riscar, vou dobrar, vou cortar e vou costurar. A linha que eu vou utilizar é essa linha aqui, linha normal de costura. E já estou aqui com a minha linha passada na agulha, tesoura para cortar. Já tô organizando aqui para não ficar muito tudo embolado aqui. Desde já eu quero agradecer a você pela sua presença, pela sua paciência de estar aqui acompanhando o meu conteúdo, me ajudando, deixando aí o seu melhor, o seu apoio, fortalecendo cada vez mais e ajudando o canal a crescer. Gente, já coloquei aqui, ó, o meu retalho de cetim e vou posicionar esse meu retângulo aqui assim. Deixa eu puxar pra cá, porque depois eu vou dobrar ele, que ele é duplo, né? Vou fazer as costuras, e aí eu vou costurar ele já dobrado. Aqui eu vou estar riscando, eu ia falar marcando, aí saiu a palavra embolada. Vou riscar aqui com a minha linda e maravilhosa caneta. Olha que arte bonita que a minha filha fez. Aí eu vou riscar aqui com essa caneta. Vou posicionar aqui, não precisa deixar margem de costura não, porque esse tamanho aqui já tá bom pra gente já fazer com margem de costura. Ó, posicionei, vou riscar. Não vou riscar muito forte não, porque para não ficar tão marcado, né? Porque depois é com caneta e eu tô riscando aqui assim só para mostrar para vocês, mas eu gosto de marcar é com lápis. Aí eu tô aqui riscando, passando o desenho do retângulo para o tecido e é em cima dessa linha que eu vou costurar. Por isso não há necessidade de deixar a margem de costura, porque esse laço ele reduz um pouquinho, né? Então vamos ver como é que tá. Olha aí, ó, passei o risco de leve, mas dá para perceber. Aí agora eu vou reservar o meu risco pro lado e vou dobrar esse cetim desse jeito aqui, não precisa deixar muita margem. Deixa eu posicionar ele aqui, que eu vou pegar ali um alfinete para me auxiliar. Ó, dobrei o cetim, aqui é o avesso, aqui está o risco da caneta, né, que eu passei o molde pra cá. Aí eu dobro, vou costurar pelo avesso mesmo, depois vamos fazer um buraquinho aqui, um cortezinho no meio, que é pra gente desvirar esse laço. Calma aí que eu vou pegar alfinetes ali pra marcar esse tecido, pra não escorregar tanto na hora da costura. Pronto, gente, peguei ali alguns alfinetes, vou colocar aqui no meu cetim com cuidado. Esse cetim não é um cetim de boa qualidade, qualquer coisa ele pode... Ficou um pouco fora da linha aqui, peraí. A margem da costura do risco ficou um pouco para trás e ia me dar trabalho. Então, eu vou posicionar aqui. Meus alfinetes estão assim escuro porque eles enferrujaram, mas eu já dei uma limpeza nele, mas tá dando para usar ainda. Só que no cetim eu tenho que ter cuidado por conta que qualquer fiozinho que puxa aqui, né, acaba estragando. Então, assim está o meu laço. E assim seria se eu fosse também costurar na máquina. A diferença do ensinamento aqui é que aqui vai ser costurado na mão, né?
Então, tô aqui com a minha linha, já posicionada para a costura na agulha. Aí, eu escolho o lado que eu quero costurar e começo. Em cima do risco, onde foi feito o risco, eu vou começar a fazer uns pontinhos bem pequenininho. Aí, eu vou fazendo desse jeito, ó. Enfiando a agulha pra lá e pra cá e tentando manter aqui os pontos não muito largo. Você sabe aí fazer a sua costura à mão, você vai fazer do seu jeito. Aí sempre que eu puxar o fio, eu volto aqui no meu jeito de costurar, né? E vou costurando devagar, porque é cetim, e tô trabalhando, fazendo costura manual aqui com a mão. Na máquina também requer alguns cuidados. Então, agora eu vou virar o canto aqui, né? Então, eu volto minha agulha aqui. Viro também o meu tecido pra cá. Vou botar mais um alfinete pra que não saia nada do lugar aqui. E assim eu vou fazer toda a volta costurando desse jeito, ó. Podemos pegar assim, segurar, né? Facilita pra gente que costura na mão. E é isso que eu vou fazer, somente pontinho vai, pontinho vem, pontinho vai, pontinho vem. Você que vai aí escolher o tamanho do ponto, caso você venha fazer na mão. Na máquina é muito mais rápido, né? Mas essa foi a maneira que eu achei de mostrar aqui como é que eu faço o laço. E muitas vezes a pessoa quer fazer e não tem máquina. Mas eu tô deixando aqui gravado para ajudar essa amiga, porque ela queria ver como é que costura o laço, né? Porque eu mostro o tecido, falo o que eu vou fazer, depois eu venho com as peças prontas e montadas. Bom, eu vou pausar aqui o vídeo, vou acelerar aqui a minha costura e volto só quando chegar aqui no início para finalizar e já cortar o tecido. Bom, minha gente, voltei aqui, já estou chegando no final da minha costura. Olha só como tá ficando. Costura na mão dá pra gente fazer, mas é um pouquinho mais demorado, né? Graças a Deus que tem as máquinas de costura para auxiliar a gente nesses processos. Já tô chegando aqui ao final, pessoal, ó. Aqui é meus últimos pontos. Agora eu vou fazer o nó para finalizar aqui, caminhando ainda por alguns pontinhos. Eu gosto de enrolar a linha aqui na agulha, né? Dou algumas voltinhas, não conto não. Vou fazendo algumas aqui, vou puxar aqui o meu fio para dentro dessa enroladinha de linha, que aí dá uma segurança a mais aqui. Aí eu passo ainda mais uns pontinhos. E agora eu vou cortar. A linha embolou um pouquinho, mas com calma a gente ajeita. Aí quando for fazer na máquina, o laço vai reduzir um pouquinho, porque o tamanho é esse que eu uso. Porém, na hora da costura à máquina, eu passo um pé de máquina de costura, aí fica menor. Aqui vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho, porque já cortei aqui, ó, gente, encerrei a costura, cortei aqui. Aí eu já gosto de terminar e fazer um nozinho, que é pra quando eu for costurar outra coisa, já tá com o nozinho pronto. Peguei também isqueiro pra dar uma queimada em volta desse laço, que agora eu vou cortar. Já tô tirando aqui os alfinetes. Como aqui eu costurei na mão, eu costurei em cima do risco da caneta, mas na máquina ele vai reduzir um pouco, porque eu vou passar um pé de máquina, e aí vai ficar com um tamanho menor.
Aqui agora eu vou cortar o meu laço, o meu quadrado, né, que ainda não virou laço. Pego a tesoura e vou cortar aqui, não tão largo e não tão perto aqui. Aqui ficou um pouquinho curto, mas dá. Costura feita pelo avesso, o direito tá direito para direito, e depois a gente vai, eu no caso aqui vou desvirar, e você quando fizer o seu, você também vai desvirar o seu. Deixa eu ver se dá pra ir por aqui, não vai dar, então é melhor cortar logo direto aqui, bem na pontinha. E é isso, aqui é só a demonstração de como eu faço lá na máquina. Na máquina é mais rápido, a gente sabe. E aqui eu fiz na mão para mostrar, né, como é que eu faço. Ó, vou riscar o isqueiro e vou dar uma selada nessas pontinhas aqui do cetim, por questão de segurança, que esse laço aqui, além de eu estar fazendo o ensinamento, eu vou utilizar esse laço depois para alguma coisa, né? Vou pausar o vídeo e vou fazer isso, ó, risco o isqueiro e venho passando aqui assim, com cuidado, que a chama do fogo, às vezes engana a gente e pode pegar muito. Bom, pessoal, voltei, já passei toda a volta aqui, assim fica. Então, agora é só separar um tecido do outro aqui. Achar aqui onde é que tá o lado, eles se enroscam aqui pra gente achar, separar um do outro, às vezes dá trabalho, mas dá certo também, só ter paciência. Aí, acha aí o meio do seu laço, que é onde a gente vai franzir depois, né? Ache o meio, certifica se não tá junto aqui o de baixo e dá um cortezinho aí nesse meio, ó. Aí abre um pouquinho só pra lá, pra na hora que a gente for fazer o acabamento não dá tanto trabalho assim, esse negócio. Por isso que não dá pra cortar demais. Isso aqui já dá, esse espaço aqui já dá. Aí agora a gente vai desvirar, vai puxar o tecido de lá de dentro assim. Você abre aqui, com cuidado, e já pega aqui a pontinha de dentro. Quando você pegar a pontinha de dentro, aí você já se sente segura. Aí já vai puxando devagar. Vai puxando esse tecido que tá lá dentro pra fora aqui. E depois vai ficar os dois lados igual. Os dois lados brilhoso. Que o avesso é o lado fosco. Foi por onde eu fiz a costura. O tecido de cetim, ele é muito sensível. Eu tô fazendo aqui com ele, porque foi o que eu achei mais fácil ali. Falei, vou me desafiar com esse mesmo. Aí venho aqui, ó, arrumo os cantinhos. E assim está. Essa é a parte onde a gente vai franzir esse meio desse laço. Aí eu venho, arrumo aqui, dou uma esticadinha na costura. Se quiser passar ferro, passa, se não quiser, não passa. E para dar o acabamento desse laço, a gente precisa também de um outro pedacinho, né? Uma tirinha, ou até fita de cetim mesmo. Ó, eu vou utilizar o mesmo tecido do cetim. Vou cortar um pedaço pequeno. Ó, vou medir até com isqueiro mesmo. Vai ser mais ou menos o tamanho do isqueiro. Aí eu vou cortar aqui. E vou fazer também uma costura aqui, depois eu vou desvirar. Vim mostrar pra vocês que eu já estou costurando aqui a tirinha. Fui medir também para passar a informação para vocês. Deu 8 centímetros
essa tirinha de tecido, dobrei no meio, tô costurando aqui pelo lado fosco, que é o avesso, e o brilhoso tá pra dentro, que é o direito. Aí eu tô costurando pra depois desvirar, mas provavelmente nem uso essa tira toda, porque eu corto grande mesmo já pra dar a volta e sobrar. Aqui agora eu vou cortar essa linha. Vou selar também aqui com o isqueiro para depois eu desvirar aqui e já volto. Bom, gente, ó, eu já passei aí o isqueiro aqui, peguei esse alfinete para desvirar. Eu tô mostrando com detalhes que é para vocês verem que com o cetim também dá pra gente fazer, né? Só a gente tiver o tecido e querer, que às vezes tem retalho de cetim e não usamos por conta de achar que não dá para fazer certas coisas. Então, vou tentar desvirar aqui essa tirinha. Ela não vai dar muito grossa, não. Ficou 8 centímetros, mais ou menos, por uns 3. Mas tá bom esse tamanho. Aí, ó, desvirei. Agora, eu vou tirar meu alfinete e arrumo desse jeito, ó. Aqui, na hora que eu for colar, aí eu deixo essa parte da costura por baixo. E o bonito aqui por cima. Então, essa é a tirinha. Agora, eu vou franzir o laço e depois colar isso aqui no laço. Tá ventando aqui, tá querendo chover e o meu tecido tá fugindo. Vou dar novamente aqui o nó na minha linha. E é com ela que eu vou tentar franzir aqui, né? Para achar o meio certinho do meu laço, eu dobro ele aqui assim. E às vezes eu coloco um alfinete aqui, porque vai facilitar. Mas quem já tiver prática aí em mirar o meio já ir direto, faz. Bom, aí eu vou fazer essa costura pelo lado do direito. Aqui está o meio, aí eu vou entrar com a minha agulha bem aqui assim e vou franzindo, ó, passando pra lá, olhando se tá tudo certinho pro laço não ficar torto. Voltei aqui porque eu tava já saindo do caminho. Agora eu já posso tirar aqui o meu alfinete e dar sequência aqui a costura do franzido do laço, passando pra lá e pra cá. Olha, feito isso agora, eu vou puxar essa linha. Olha se o meu laço tá do jeito que eu quero que fique. Aí, o que que acontece? Eu me certificando de que ele está como eu quero, eu volto a agulha aqui por dentro. Esse é o meu jeito de fazer. Vocês faz aí, já enrolando a linha. Agora, nesse momento é que eu começo a enrolar a linha aqui no meio. Desse jeito, ó, eu gosto de começar assim porque pra mim fica melhor. Aí depois eu viro de mão. E aí é só ir fazendo isso, ó, passando pra lá, pra cá e observando se o laço tá ficando com os dois lados iguais. E aquele franzido, aquele rasgo que a gente faz aqui, nesse instante eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente vai fazer. Aqui pra mim já tá suficiente, ó. Eu vou virar agora pra cá. E essa parte aqui, aonde abriu demais, né? Que o cetim, ele tem isso. Aí eu venho e dou um pontinho aqui. Depois eu passo o isqueiro. E o acabamento vai ser feito com aquela tirinha. Agora eu já vou cortar aqui a minha linha.
Essa daqui é a parte de baixo, parte de trás do laço, ó. Vou dar uma queimadinha aqui com isqueiro. E agora é fazer o acabamento com a tirinha aqui no meio, desse jeito. E esse laço aqui pode ser usado no cabelo, pode ser usado na roupa, na aplicação de um vestido, pode ser aplicado em um, como é que chama? Bico de pato, onde você quiser. Aí para colar eu faço assim, eu começo sempre colocando um pingo de cola aqui em cima. Aí depois eu vou virando. E depois lá do outro lado eu junto as duas partes. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, somente ensinando vocês. E vou gravar um outro já colando, tá bom? Porque o meu tempo aqui está restrito e eu tô gravando esse vídeo já em cima da hora mesmo, corrido. E aí vai ficar um vídeo que já está grande, né? Mas não tem problema, que para ensinar a gente tem que ter minutagens mesmo. Mas eu acho melhor mostrar em outro vídeo colando essa tirinha aqui, tá bom? Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Meu agulheiro está precisando fazer outro que está feinho aqui na fita, né? Mas eu vou providenciar um outro agulheiro. E aí, no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que eu faço aqui a colagem disso daqui. Tchau!